Nesse mês, como a gente viu no início da nossa celebração, a gente está começando as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. E esse foi um dos reformadores principais nos países de língua francesa, João Calvino, Jean Calvin. E ele, mais do que pensar uma maneira da gente se relacionar com Deus que não fosse religiosa, João Calvino ele pensou uma forma de pegar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer esse Evangelho transformar uma sociedade. Então o termo que é usado para essa forma de enxergar o Evangelho é biocosmovisão. É uma maneira de você viver a vida a partir do Evangelho para que a cidade onde você vive, o país no qual você mora, seja transformado. Passados alguns anos depois da morte de Calvino, em 1610, juntou uma galera dizendo assim, não, algumas coisas que ele ensinou não estão certas. E aí criaram 5 afirmativas dizendo, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O nome que se dá a eles são os remonstrantes, aqueles que estavam tentando mostrar novamente. E em resposta então aos apontamentos desses remonstrantes, seguidores de Calvino criaram essas 5 respostas, que são 5 pontos relativos à reforma, principalmente à reforma no aspecto calvinista. E aí, como acróstico, que são as primeiras letras de cada afirmação, elas formam uma palavra em inglês chamada tulip. Então, qual é o símbolo? Uma tulipa. Olha que coisa mais bonita. É uma tulipa que vai lembrar eles dos 5 pontos que são estes: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. São palavras às vezes um pouco difíceis, mas a gente vai tentar estudar uma por domingo, para a gente entender por que isso é importante. Foi importante lá em 1610, por que isso é importante para a gente hoje entender dessa forma, para a gente poder viver a nossa vida bem diante de Deus. Por isso a proposta desse mês é a gente trabalhar esse tema, reforma, reavaliando conceitos que mantêm a nossa vida em um ciclo enganoso. E hoje nós vamos estudar o primeiro ponto, que é a tal da total depravação. Nós temos alguns conceitos enganosos que a gente acaba sendo ensinado como se fossem verdadeiros. Por exemplo, há algum tempo atrás, não sei quantos aqui lembram ou viveram naquela época, achava-se que o Sol girava em torno do quê? Da Terra. Faz um pouquinho de tempo, né, gente? Alguns outros achavam que a Terra era o centro do universo. Todo o universo girava ao redor da Terra. São conceitos enganosos. Alguns conceitos que são atuais, por exemplo, alguns acham que juiz não favorece o Corinthians. Isso é um conceito enganoso. Apesar de hoje não ser válido, né, esse conceito. Foram prejudicados lá no gol válido. Mas um desses conceitos tem a ver com sentidos humanos. Nós aprendemos na escola que nós temos quantos sentidos? 5. E o duro é que não são 5 sentidos que a gente tem. Vocês lembram quais são os 5 sentidos que a gente aprendeu na escola? Olfato, audição, paladar, visão, tato. 5 sentidos. Só que, com a evolução da ciência, descobriu-se que há mais de 20 sentidos no corpo humano. Eu vou citar alguns aqui que eu achei muito interessantes. São os sentidos relacionados à percepção. Tem a tal da propriocepção. É a capacidade que você tem a partir do seu corpo, a partir do seu cérebro, você perceber aonde você está. Tem outro que é o tal do equilíbrio. O equilíbrio é um sentido. E ele está instalado no ouvido, lá no tímpano. É esse líquido no tímpano que te dá a noção de equilíbrio. Quem tem essa defasagem tem a tal da labirintite. E aí não tem o equilíbrio, mas é um sentido. Tem o sentido da termocepção, você sente frio e calor no corpo. E quem mora em Mogi sente isso de manhã, à tarde e à noite, né? Não tem jeito. Uma hora é calor, outra hora é frio, e muda bastante.
e tem a tal da nocicepção. Que trem é esse? É a percepção da pele acerca da dor. A gente sente a dor a partir da pele. E tem vários outros, mais de 20 sentidos. Mas da mesma forma, alguns outros conceitos são equivocados. E a gente aprende como se fossem verdadeiros. Um deles tem a ver comigo, tem a ver com você, com o ser humano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito equivocado que a tal da tulipa tratou de responder que não era bem assim. Por exemplo, todas as religiões, não importa o nome, o país de onde elas tenham começado, todas as religiões ensinam que o ser humano é como se fosse uma folha em branco. Por que uma folha em branco? Porque não tem nada impresso nessa folha. Até aí tudo bem. Só que todas as religiões ensinam o quê? Que o ser humano, ele só vai se tornando mal à medida que ele vai se relacionando com outras pessoas e vivendo na cultura. A cultura influencia o ser humano para que ele seja mal. Segundo as religiões, todo ser humano nasce bom. E aí começa o ponto de partida dessa nossa conversa nessa noite. A Bíblia, ela entende completamente ao contrário. Mas espera aí, pastor, você não falou que todas as religiões afirmam que o ser humano nasce bom? Eu falei, todas as religiões afirmam que o ser humano nasce bom. O problema é que cristianismo não é religião. Existe a expressão religiosa do cristianismo, mas é uma religião. Agora, o cristianismo, aquilo que a gente aprendeu de Jesus, dos evangelhos, da Bíblia, esse cristianismo não tem nada a ver com o cristianismo de religião, que precisa ter um pastor, precisa ter um sacerdote, precisa ter uma estrutura organizada. Como diria minha avó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cristianismo não é religião. E a Bíblia entende que a partir de Adão e Eva, todo bebê que nasce nesse planeta, nasce inclinado para o mal. Ele já tem esse gene da maldade dentro dele. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 1 a 13. E a gente vai começar lendo os versículos de 1 a 4, tá? Gênesis 3, de 1 a 13, mas vamos começar lendo Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mantenha a sua Bíblia aberta. Olha que interessante, gente. Todos nós conhecemos essa história. A gente aprendeu, seja em aulas de catequese, seja em escola, ensino religioso, em casa mesmo. Todos nós conhecemos essa história. Tinha um jardim, Deus criou o homem, primeiro fez o rascunho, depois do rascunho faz a obra-prima, que é a mulher. E aí começa todo o processo. Deus tinha dito para o homem: não toque, não coma, aliás, não coma não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todo e qualquer fruto do jardim você pode comer, apenas dessa árvore não coma. O homem, preocupado com a sua esposa, porque a esposa não tinha ouvido Deus falar isso, o homem já chega e já dá uma incrementada a mais, porque a gente homem é assim, né? Se deixar, a gente fala um pouquinho a mais, porque a gente acha que mulher não vai saber, né? Quando a mulher está dirigindo e o homem está de copiloto, cuidado, não vai para aqui, olha o carro ali, cuidado, como se a mulher não estivesse vendo. Porque a gente acha que a mulher sempre precisa de uma orientação a mais. A verdade é essa. Aí Adão disse assim para Eva: Deus disse para a gente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nele. O detalhe, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito para não comer apenas.
E aí quando vem a serpente começa a fazer aquela jogada, aquela palavra de sedução, para tentar fazer a cabeça da mulher e dizer: olha, não é bem assim. É isso mesmo que Deus disse para vocês. Perceba, o processo de queda nas nossas vidas sempre começa com questionamento. Será que Deus realmente é tão bom? Momentos em que a gente fraqueja na fé, a gente começa a questionar a bondade de Deus. Será que Deus realmente está comigo? Ele não está vendo o que eu estou passando? Ele não está vendo o meu choro? Ele não está vendo a minha luta? Ele não está vendo o meu empenho? O primeiro processo do nosso afastamento de Deus começa sempre com isso. A gente questionando a bondade de Deus. E não é à toa que a serpente, que na verdade é uma maneira do diabo se apresentar ao primeiro ser humano, o pecado foi apresentado por ele. Porque entenda uma coisa, até o universo ser criado não existia pecado nesse nosso planeta. O pecado ele já existia antes, com os anjos que se rebelaram contra Deus. Quando o nosso universo foi criado, o pecado ainda não estava nesse mundo. Então alguém precisava trazer o pecado para cá. E esse é um dos papéis do diabo. Ele quis apresentar à humanidade algo diferente. O pecado primeiro surgiu no coração do diabo e dos anjos que seguiram ele. E sabe o que é mais triste? Olhe bem para mim. O pecado tem a capacidade de começar no coração de seres que estão próximos a Deus. O pecado tem a capacidade de encontrar abrigo no coração de gente que está diante de Deus. Não é o fato de hoje você conhecer Deus, não é o fato de você pertencer a Jesus Cristo, que você está imune. Jesus não é uma vacina contra o pecado. O pecado pode vir a qualquer momento e nos roubar o coração, para fazer a gente se distanciar de Deus. E percebam, a conversa da serpente com Eva, ele se aproxima e diz: olha, Deus disse que vocês morreriam? Não, certamente vocês não morrerão. O que vai acontecer é que algo diferente surgirá em vocês. Eu gosto sempre de contar essa história, porque quem me contou foi uma criança que à época tinha 7 anos, eu era pastor em Ourinhos. A gente estava numa quarta-feira estudando o livro de Gênesis, parte a parte, como a gente faz no grupo de sexta-feira, no nosso grupo pequeno. E quando chegou nessa parte, o menino de 7 anos pediu a palavra e falou assim: pastor, posso contar uma história? Eu falei: pode contar essa história. Não esqueci até hoje. Quando a serpente estava ali falando com Eva, a Eva estava em dúvida: puxa, é um fruto, né? Será que eu como? Será que eu não como? E Eva estava em dúvida: Deus não vai gostar que eu coma? Quais serão as consequências? Aí vem a serpente, dá aquele checkmate em Eva. A serpente olha bem nos olhos de Eva e diz assim: pode comer, bobinha, não vai engordar. É lógico que é uma brincadeira, mas é uma forma de dizer isso. Tudo começa com esse nosso questionamento: será que Deus está realmente cuidando de mim? E daí para a gente começar a cair e tropeçar é um passo. Um dos grandes pregadores reformados de antigamente era esse homem aqui. Olha que homem simpático, Charles Spurgeon. Ele não gostava de tirar foto, só isso, mas era um cara de Deus. E eu achei muito interessante o que ele falou acerca do diabo e do poder que o pecado tem de transtornar seres humanos. Olha o que ele disse: o diabo é mestre do engano e pode nos superar por diversas razões. Uma das razões pelas quais ele é chamado de astuto é o fato de ser malicioso, pois a malícia é o resultado mais aparente da astúcia. E é interessante ver quão astuto é um homem vingativo quando procura encontrar uma oportunidade de revidar. O que ele está querendo dizer em outras palavras? O diabo, ele não é poderoso. A Bíblia diz que todo poder pertence a Deus. Agora a Bíblia diz que o diabo é um ser muito inteligente, um jogador de primeira grandeza. E o que ele faz? Ele joga com o coração humano, para fazer o coração humano se desconectar de Deus cada vez mais, se desconectar dos outros e ficar cada vez mais centrado em si.
E é isso que ele está dizendo. Da mesma forma que o diabo foi astuto e malicioso, ele incentiva as pessoas a serem dessa forma, a serem maliciosas e astutas, procurando sempre o melhor para si. Tudo começa então quando a gente tira os olhos de Deus e passa a olhar para a gente. Vamos continuar a leitura, os versículos 5 ao 13. A serpente continua falando então para ela. A serpente tinha dito: vocês não morrerão. E ela continua: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Um outro grande estudioso da Reforma, um cara que também pensou na mudança do país de onde ele veio, a Holanda, é esse cara chamado Herman Bavinck, que era um filósofo e um teólogo, e ele escreveu certa vez sobre a queda. Está claramente implícito aqui que muitos anjos não estavam satisfeitos com o estado no qual Deus os colocou. O orgulho tomou conta deles e os fez lutar por uma posição mais elevada. Este mundo é inexplicável sem a queda. O que ele está querendo dizer? Não tem hora assim que você para e fica: por que isso? Por que fazer uma exposição de arte com um cara pelado para criança? Porque hoje o povo foi participar de um referendo na Catalunha, até onde eu acompanhei tinha mais de 700 pessoas feridas, porque o governo espanhol não queria que tivesse acontecido esse referendo, esse plebiscito. Por que o ser humano tem essa capacidade tão intensa de fazer coisas tão malignas? É isso que Bavinck está dizendo. Ele falou que tudo começou com os anjos quando eles não se satisfizeram com a posição que eles tinham. Eles queriam ser igual a Deus. O diabo quis ser igual a Deus. E foi essa cantilena, foi essa cantiga, foi essa ladainha que ele implantou no coração humano e até hoje fica reverberando. Vocês serão iguais a Deus. E imagino que você deve estar pensando assim: mas comigo não acontece isso, pastor, eu não sou assim. O orgulho, ele se manifesta de uma forma muito sutil. O orgulho nem sempre parece orgulho. Perceba como isso é muito sutil. No fundo, todo mundo quer ser admirado, quase que idolatrado. Senão, por que a gente pegaria celular para fazer selfie com biquíni? Porque a gente quer que os outros olhem para a gente e vejam o quanto a gente está bem. Outras formas sutis de manifestar esse sentimento de querer ser Deus. Homens, nós temos uma fixação por potência. Nós queremos parecer ser fortes, queremos parecer saber resolver tudo, queremos parecer conseguir levantar qualquer coisa. Por isso que homens amam motos barulhentas. Porque a moto barulhenta dá a impressão de que eu sou poderoso.
eu estou domando aquele animal. Carros com 735 milhões de cavalos de força, para eu poder demonstrar a minha capacidade de poder ser alguém de sucesso. Homens gostam de aparentar sucesso. Mulheres, o desejo de ser Deus manifestado no coração feminino não tem a ver com esse tipo de potência, é um outro tipo de potência. É a potência a partir não da força, mas é a potência a partir da sedução. Mulheres se arrumam não para homens. Mulheres se arrumam para quem? Para outras mulheres. Por quê? Porque eu quero que outra mulher olhe para mim e veja como o meu cabelo é ceboso, quer dizer, sedoso. Como ele é maravilhoso. Como eu estou magra. O maior elogio que uma mulher pode ganhar é esse. Nossa, o que aconteceu? Você emagreceu. Nossa, estou poderosa. No final das contas, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e nos admirem e nos adorem. A gente quer ter seguidor. É disso que Bavinck está falando. Os versículos 4 e 5, a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus. O problema é que quando o nosso coração passa a se inclinar para isso, a gente passa a ser um morto-vivo, um walking dead. A gente parece que está vivo, mas já nasce morto, já nasce com essa inclinação para o mal. Enquanto todas as religiões dizem que o ser humano nasce bom, mas ele se torna mal, o cristianismo entende que o ser humano já nasce mal, com essa inclinação. Vou passar um vídeo para vocês que vai comprovar essa minha teoria. Só que assim, talvez choque alguns de vocês, então eu já quero pedir licença de antemão. Porque é um vídeo que eu envolvi criança, tá? Então, se você por acaso ficou ofendido, já peço perdão e me procure depois, tá? Desde pequeno, gente. A gente já sabe que isso é mal e egoísta. Você viu? São irmãozinhos, são gêmeos. Mas quando um começa a chorar, o outro não está nem aí. O que importa é o que eu estou sentindo. Então deixa eu tomar de você, e agora é você que vai chorar e para mim vai estar tudo bem. Talvez um nome que melhor designe essa questão de maldade é o tal do egoísmo. Você não sabe o que eu estou sentindo? Não sei. Eu não consigo. Uma das habilidades sociais que mais fazem falta nos nossos dias é a tal da empatia. Eu tentar perceber o que o outro está sentindo, a dor que o outro está sentindo. Isso é um desafio, gente. De acordo, então, com a narrativa bíblica, a partir do momento que o ser humano quis ser igual a Deus, ele entrou num processo de desconexão. Ele foi criado para viver em conexão com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a criação. Mas a partir do momento que ele comeu desse fruto, ele se desconectou, em primeiro lugar, de Deus. No versículo 8 diz assim: quando o ser humano, o homem e mulher, ouviram Deus chegando, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles se esconderam de Deus, e até hoje é assim. Se desconectaram de si mesmos, consigo. Versículo 10 diz que eles ficaram com medo. E desde então, toda forma religiosa de se relacionar com Deus sempre tem o elemento medo. Eu tenho que aplacar a ira dos deuses,
porque eu tenho medo que eles venham e detonem comigo. Eu me desconectei do outro, porque daí quando Deus chega e fala para Adão, Adão, o que é que você fez? Qual é a resposta de Adão? A culpa é de quem? Da mulher que... A culpa é da mulher e a culpa é de Deus. A culpa não é dele. Você fez eu errar, porque você me deu uma mulher que não me ajudou e você é o responsável final por isso. E por fim, uma desconexão com a criação. Costuraram folhas de figueira. Precisaram provocar o primeiro desmatamento para cobrir o seu sentimento de pecado. O problema é que a gente acha que é o outro que faz a gente cair. Só que não é essa a verdade. Podem dizer que estou interessado em coisas grandes, mas não é o caso. Eu amo pequenas mentiras. Eu encorajo o segundo olhar para aquela garota. Eu espero que você tome aquele gole a mais. Ceder apenas mais um pouquinho. Às vezes, é tudo que eu preciso. Quanto mais jovem você for, mais rápido nos tornamos amigos. E quanto mais velho você fica, mais truques eu tenho. Quanto mais ingênuo você permanece, mais fácil eu trapaceio. E quanto mais esperto você é, mais sorrateiro eu me torno. Quanto mais forte você é, mais eu ataco. Eu sou atraente, cheiro bem e chamo atenção. Se você pensa que teve tudo de mim, eu te faço cair de novo. Acha que pode se livrar de mim? Não se engane. Não sou sempre fácil de se ver, mas não significa que estou ao seu redor. Eu estou em cada esquina, eu estou na sua casa. Estarei no seu trabalho, talvez até na sua igreja. Mas você não precisa me procurar, porque eu encontrarei você. Não conte a ninguém sobre mim. Além disso, temos algo de bom, não é? Você caiu na armadilha. Não há onde ir ou a quem recorrer. Você acha que alguém pode te perdoar? Eu celebro a diversidade. Homem, mulher, negro, branco, jovem, velho, rico, pobre. Eu não me importo. Eu quero todos igualmente. Eu devoro todos vocês. Não importa quem você é. Eu vou matar você. Eu sou o pecado. 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 O cristianismo ensina que todo ser humano, a partir de Adão, já nasce totalmente depravado, com essa inclinação para o mal. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai do homem. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em questões de cunho sexual. Mas quando um homem, em particular, tem algum problema na área de sexualidade, a mulher pode estar vestida com um vestido longo, largo, que cubra até os pés. Se o homem tem coisas muito intensas nessa área, ele vai olhar e vai pensar, o que será que tem por baixo? E ele vai tentar bolar ideias e formas de tentar conseguir conquistar a mulher que não é dele. Porque o problema não é a mulher. Aliás, uma das coisas mais idiotas e pecaminosas do nosso mundo é uma mulher ser estuprada e a sociedade dizer que a culpa é dela. Uma mulher ser humilhada num transporte público coletivo e a culpa ser dela pela roupa que ela estava usando. Cadê a mãe desses homens que não ensinaram eles a respeitar as mulheres? Vocês percebem como o pecado tem o poder de distorcer aquilo que é errado? Mas vamos lá. Toda forma religiosa propõe, e caminhando para o encerramento, toda forma religiosa propõe que para o ser humano ser salvo,
ele precisa equilibrar boas ações com as más ações que ele já pratica. E aí está o grande problema da religião, gente. Olhem para mim. Porque se eu preciso praticar boas obras para merecer ser salvo, no fundo, essas obras boas não têm nada de bom. Porque se eu quero ganhar algo em troca por algo de bom que eu estou fazendo, sabe o que eu estou fazendo? É a mesma coisa que eu pegasse um gravador e gravasse o presidente da República escondido. Eu estou fazendo uma boa ação, denunciando um crime, para que eu não seja preso. É a mesma coisa que o Joesley fez. E aí? Vocês percebem o quão pecaminoso é o que aconteceu? O quão pecaminoso é esse pensamento religioso? Se eu fizer coisas boas, eu merecerei o céu. Por isso que na Tulip, a primeira afirmação é essa: todo ser humano é totalmente depravado. O mal está dentro dele. E tem outra questão que é complicada. Se eu preciso fazer boas obras para merecer ser salvo, eu não preciso de um Salvador. Porque no final das contas, eu serei o meu próprio Salvador. Eu não preciso de Jesus. Quem é o Deus da história? Eu mesmo. E como é que a gente resolve isso, gente? Como é que o cristianismo aponta? Eu quero que alguém leia para a gente Gênesis capítulo 3, versículo 21. Porque desde aquele momento, então, Deus já deixou bem encaminhado e direcionado o que Ele faria para resolver a nossa triste situação. Gênesis 3, 21. Vestimenta de pele. O que é isso? Para que o pecado de Adão e Eva pudesse ser coberto, alguém teve que pagar. Um justo pagando pelo injusto. Um ser que não tinha cometido erro algum, pecado algum, para pagar o pecado de gente que tinha cometido pecado. Um cordeiro precisou ser imolado. Um cordeiro precisou ser morto. Porque já que a gente não consegue salvar a gente mesmo, já que esse mal está impresso no nosso coração, a única forma da gente ser liberto dessa loucura da gente querer viver a nossa vida como se a gente fosse Deus, desconectado dele, desconectado da gente, desconectado do outro, desconectado da criação, a única forma é a gente entregar a nossa vida a Jesus. A única forma é a gente voltar a Deus. Percebam que eu não estou dizendo voltar à religião, mas voltar a Deus, voltar a Jesus. Nós vimos nessa noite que nós somos ensinados a pensar conceitos como se fossem verdadeiros, mas não são. São conceitos equivocados. Nós aprendemos também que todo ser humano, a partir de Adão e Eva, já nasce com essa inclinação egoísta, maldosa. E não tem jeito, o mal está dentro da gente. Mas a gente viu também que apesar dessa desconexão, o ser humano tenta chegar até Deus a partir de boas obras. O que na verdade é mais uma expressão dessa loucura de você querer ser Deus. E a única alternativa para a gente é a gente entregar a história da nossa vida a Jesus. E o que significa isso? Significa eu olhar para a minha vida, por mais que eu me planeje, por mais que eu me dedique, por mais que eu faça tudo que eu tenho que fazer que está ao meu alcance, eu reconheço que se Deus não for o centro da minha vida, de nada adiantará.